quarto ano, vamos então à nossa aula de geografia. Vamos fazer a revisão aí do nosso conteúdo, de tudo que nós estávamos estudando até o momento nas nossas aulas de geografia. Vamos lá na página 34 do livro de vocês. Relembrando aí que a gente falou nas nossas aulas sobre a relação entre o campo e a cidade, né? A comunicação que o campo tem com a cidade, qual a importância da tecnologia no campo para também com a cidade, porque essa ligação é importante. Falamos dos meios de transporte também que ligam o campo e a cidade, outros estados com o nosso estado também, as regiões também. Falamos também a questão da tecnologia, né, do avanço tecnológico, a modernização também. Então, vamos lá com a nossa revisão. Olha só, os espaços rurais e urbanos apresentam características próprias e são interdependentes. A relação entre o espaço rural e urbano inclui a circulação e o fluxo de produtos, informações e pessoas. A circulação no caso a produção, e a circulação é o consumo de mercadorias, dependem da relação cidade-campo, que envolve aí vários setores da economia. Quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. O trabalho ele é organizado e distribuído entre os setores da economia e diferentes profissões também. Os trabalhos e os setores da economia estão constantes aí em transformação. A ciência e a tecnologia vêm automatizando diversas funções dos setores primário, secundário e terciário. No caso, ele está falando da tecnologia envolvendo outras áreas. As principais relações de trabalho no campo, geralmente trabalho familiar, trabalho temporário e o trabalho assalariado, são o quê? Os trabalhos que relacionam o campo. No espaço urbano, a relação de trabalho mais frequente é a assalariada, que ocorre por meio do registro na carteira de trabalho ou de profissões autônomas. A integração entre o espaço rural e o urbano depende da infraestrutura, varia também dos meios de transporte. Além do transporte de passageiros, há o transporte de cargas, que permite a circulação de alimentos, matérias-primas e de produtos industrializados. Os meios de comunicação promovem aí o fluxo de ideias e informações entre o campo e a cidade. Então, tudo isso aí a gente trabalhou no nosso conteúdo de geografia, né? A relação campo-cidade, meios de transporte, questões relacionadas ao trabalho. Espero que vocês tenham compreendido aí o que é o trabalho assalariado, o que é o trabalho autônomo, qual a importância dos meios de transporte para com as cidades, o campo também. O campo, qual é o setor que trabalha, que nós exercemos no campo, que as pessoas exercem no campo? O setor primário, né? Que está relacionado ao campo. Já no setor secundário, está relacionado à transformação da matéria-prima, certo? Ou seja, vou transformar o meu produto. E o setor secundário é o que? É a questão dos serviços, a oferta de serviços às pessoas também. Não quer dizer, nós trabalhamos também a questão do setor terciário não poder ser instalado no campo também, como a gente falou, dos hotéis fazenda, né, que são instalados no campo. A gente falou também dos sistemas de transporte, que são os transportes de acesso mais rápido para aqueles produtos que têm uma durabilidade menor. E também falamos daqueles produtos que têm uma durabilidade maior, que podem fazer uma viagem com mais demorada por si só falando, né?
Então, esses daí foram alguns conteúdos que nós trabalhamos em geografia, tá bom? Falamos também sobre os meios de comunicação. O que são esses meios de comunicação aí? Promovem o fluxo de ideias e também informações entre o campo e a cidade. A importância, né? A gente sabe que o campo, ele está se modernizando, então a gente também depende do campo para a nossa sobrevivência. Então a relação campo e cidade, ela é constante, não para, tá bom? Então esse daí foram alguns dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas aulas de geografia. Por hoje é só. Muito obrigada, meus queridos. Bom feriado a todos vocês e até a próxima aula. Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos então à nossa aula regional. Na nossa aula de hoje nós vamos falar de uma data que é comemorada na sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Você sabe o que é comemorado dia 2 de outubro de 2020? Exatamente, instalação do município de Porto Velho. Olha que legal! Então eu trouxe aqui para vocês na nossa aula de História de Rondônia um pouquinho da história, como iniciou aí a instalação do município de Porto Velho. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos lá! 106 anos de criação do município de Porto Velho é o que nós vamos comemorar no dia 2 de outubro de 2020. Olha só, criação. Nós temos aí as etapas de como iniciou aí essa fase. Processo administrativo é a outra data devido à força de lei. O que ele está falando aí? Que antes da instalação, da criação do município de Porto Velho, nosso município, ele já tinha como base, né? Nós temos basicamente 2 feriados aí relacionados a essa data. Nós temos aí em janeiro, no dia 2 de janeiro e também no dia aí 2 de outubro. Então, são datas que relacionam a criação, a instalação do município de Porto Velho. Porto Velho é um município brasileiro e capital do estado de Rondônia, situado na margem a leste do Rio Madeira, na região norte do Brasil. Foi fundada pela empresa americana Mamoré Railway Company em 4 de julho de 1907, durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, comandada pelo magnata norte-americano Percival Farquhar. E aí, destacando aí, no dia 2 de outubro de 1914, dentro do Palácio do Governo de Manaus, o Dr. Jonatas de Freitas Pedrosa, governador do Amazonas, sancionou a Lei 757, que levou a povoação de Porto Velho à categoria de cidade. Assim, a comarca localizada na margem direita do Rio Madeira se desmembrou do município de Humaitá, no Amazonas. 20 anos depois, tornou-se capital federal do Guaporé. Olha só que interessante. Seguindo aí, somente no dia 24 de janeiro de 1915 foram nomeados oficialmente o superintendente da cidade e os membros do conselho, cargos que hoje correspondem a prefeito e os vereadores respectivamente, ou seja, os representantes. Quem é que ia representar o município aí, certo? A partir das nomeações dos administradores, foram aí formalizada a instalação. Então, conhecendo um pouquinho da história, né, da instalação do município do nosso local. Quais são as características que o nosso município tem? Como geografia, vamos lá.
A capital rondoniense se localiza na parte oeste da região norte do Brasil, na área abrangida pela Amazônia Ocidental, no Planalto Sul Amazônico, uma das parcelas do Planalto Central brasileiro. Então, nós temos aí fazendo parte como uma das maiores, vegetações da região norte. Hidrografia. Porto Velho está localizado na bacia do rio Amazonas. O Rio Madeira é o principal rio que banha o município vindo do sul da Bolívia. Os principais rios são Rio Madeira, principal braço direito aí do rio Amazonas, banha Porto Velho, possui grande quantidade de ouro em seu leito e até pouco tempo, na época da vazante, abrigava 30 mil garimpeiros. Seu curso dividido em 2 níveis, Alto Madeira, trecho das cachoeiras e também das corredeiras, e o Baixo Madeira, onde são águas mais brandas, mais calmas, certinho? Nós temos aí como vegetação, apresentando aí para vocês, um pouquinho do nosso local aí, o Rio Madeira, a ponte também do Rio Madeira. O clima, qual o clima aí da nossa região? O clima predominante é o super úmido, quente e úmido, de transição entre o clima semi-úmido da região centro-oeste e também o equatorial da região norte. É caracterizado por ser muito quente, mas mesmo assim provido de bastante umidade, com uma estação seca que dura de 3 meses em junho e também agosto, devido que a nossa vegetação. O Madeira é o rio que banha todos os períodos históricos de Porto Velho e não há como recitar os aniversariantes da cidade sem citá-lo, já que foi o fato decisivo, para a ocupação da nossa cidade. Então, não tem como comemorar a instalação do nosso município sem falar do Rio Madeira. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, entre os territórios boliviano e peruano também, formado aí por um sistema complexo envolvendo 4 rios: Ubeni, Mamoré, Madre de Deus e Guaporé também. Então, olha só que legal, Conhecendo um pouquinho da história aí da instalação do município e algumas características. Então, este é o nosso conteúdo aí, falando um pouquinho sobre a instalação do município de Porto Velho, tá bom? E aí aqui algumas datas, importantíssimas, não só apenas essas 2 datas, tem aí uma linha todinha falando sobre a história. Em 2 de outubro de 1914, por intermédio da Lei 757, sancionada pelo Dr. Jonatas de Freitas Pedrosa, governador do estado do Amazonas, foi criado o município de Porto Velho, como sede no povoado da mesma denominação, situado na margem direita do alto curso do rio Madeira, desmembrando o município de Humaitá. Em 1915, dia 24 de janeiro de 1915, às 9 horas da manhã, realizou-se na residência do intendente Manuel Félix de Campos, situado nas ruas Portuguesas, na atual Barão dos Solimões, a sessão solene de instalação do município de Porto Velho, presidida pelo superintendente Fernando Guapindaia de Souza Pregês. Então, olha só, como é que foi a solenidade aí da instalação do município de Porto Velho. Então, vou deixando aí para vocês a leitura. Bom feriado a todos e até a próxima aula.
Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 1º de outubro, é o mês das crianças. Para mim é um dos meses mais legais, onde a gente se diverte bastante, né? Mas infelizmente nós estamos passando por algumas situações que nos privam de viver algumas experiências, né? Mas que nesse mês o Senhor continue nos cuidando, que nós façamos também a nossa parte, nos preservando, nos cuidando, né? E que a gente continue com esperança, com confiança de que tudo que a gente está vivendo, vai se resolver. Uma hora vai passar e uma hora todos nós voltaremos às nossas vidas normais. E estou muito ansiosa para que chegue esse dia, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula, onde a gente está trabalhando aí capacidade. Fizeram a tarefa de casa? Vou vir corrigindo hoje, nós vamos vir também concluindo aí o nosso livro. Olha que benção, muito legal, né? Estaremos realizando aí as páginas 70, 71 e 72. Nessas 3 páginas colocamos a data do dia 1 do 10, ok? Então vamos lá começar a nossa aula corrigindo a nossa atividade. Quantos mililitros, que é os ml, né? Há em 1 litro? 1000 ml. Letra B, 1,5 litro. Quantos ml tem ali? 1500 ml. Letra C, 500 ml. E letra D, nós vamos ter ali 2500 ml. 2, agora já é o contrário, né? Quantos litros há em 1000 ml? 1 litro. Em letra B, 3000 ml. Nós vamos ver ali 3 litros. Letra C, 500 ml. Nós vamos ter 0,5. Letra D, 4,5 litro, ok? Acertaram tudo? Espero que sim. Número 3, escreva quantas vezes cada recipiente representado a seguir deve ser usado para encher um balde com a capacidade de 2 litros de água. No caso aí pode ser, vamos levar em consideração ml. 2 litros de água tem 2000 ml, tá bom? Então nós temos aqui a representação de cada copo que eu coloquei, porque às vezes pode ficar um pouquinho difícil de enxergar. O da letra A são 200 ml. Quantos copos de 200 ml nós conseguimos aí, nós precisamos para ter 2000 ml? Então nós vamos contando de 200 em 200 até chegar em 2000. Contando aí, nós temos que vai ser usado 10 vezes. Então nós precisamos de 10 copinhos desse aqui para ter 2 litros. Por que 2 litros? 2 litros são 2000 ml, ok? Agora a gente tem aqui a letra B, que são 250. Nós vamos contando de 200 em 250, 250, 250, até chegar em 2000. Contando, nós vamos ter aí que vai ser usado 8 vezes. E o do 500 é mais fácil, né? A gente vai contando de 500 em 500. Chegando em 2000, nós vamos ter aqui que deve ser usado aí 4 vezes, tá bom? Número 4, André usou 1,5 litro de água para encher completamente a quantidade de copos representada abaixo. Qual é a capacidade de copo em mililitros ou em ml, né? Então nós vamos observar que nós temos 1,5 litro. Vamos transformar ele em ml. 1,5 litro é 1500 ml. Então nós vamos dividir 1500 para 6 copos. 1500, olha lá, 1,5 litro é igual a 1500 ml. E aí vamos vir dividindo 1500 para 6, observando aí 250 ml. Então aí cada copo tem a capacidade de 250 ml. Número 5, as jarras a seguir têm a capacidade de 1 litro. Pinte as jarras para representar a quantidade indicada de suco de morango. Então tá, aqui já está representado aqui para vocês. 1/2, lembra lá que 1/2 sempre vai ser considerado aí meio, a metade. Então pinta até a metade aí. Quantos mililitros de suco há nessa jarra? Tá pedindo 1/2 litro de suco. Quantos que é a metade de 1 litro em mililitro? Vai ser 500 ml. 500 mais 500 a gente sabe que é 1000, tá bom? Então a metade de 1000 é 500.
1/4 de 1 litro. Vamos trabalhar lá a fração de quantidade. Observa que a jarra, tem que dividir a jarra em 4 partes e pintar apenas uma. A letra C tem que dividir a jarra em 5 partes e pintar apenas uma, tá bom? Quando a gente vem aqui, ó, 1/4 de 1 litro, vamos trabalhar aí com ml. Então, a gente vem com 1/4 de 1000. E aí, divide 1000 para 4, que a gente trabalhou fração de quantidade, lembra? 1000 dividido para 4, nós temos 250 ml. E na letra C, continua sendo 1000, que 1 litro nós temos 1000 ml. Trabalhando com 1000 dividido para 5, nós temos 200 ml, ok? 6. Para fazer um bolo, Marina usou 1/2 litro de leite na massa e 1/5 litro no recheio. O restante do litro ela usou para fazer uma vitamina de morango. Quantos mililitros de leite Marina usou para fazer essa vitamina? Então vamos calcular inicialmente aqui, ó, o meio litro de leite que ela usou na massa, observando aqui que em 1 litro nós temos 1000 ml. Então nós vamos calcular aqui 1/2 de 1 litro é 1000 dividido para 2, ok? Que a gente vem dividido pelo denominador. Logo, 1/2 de 1 litro é 500 ml. Quando a gente vem calculando agora 1/5 de 1 litro, é 1000 dividido para 5, é igual a 200 ml. Então, quanto que ela usou aí? Inicialmente na massa e no recheio. Nós vamos somar o 500 mais 200, ela usou 700. Sabendo que em 1 litro nós temos 1000 ml. Então, nós vamos aí pegar o total, retirar o que ela usou e aí o que restar vai ser o que sobrou do leite para ela fazer essa vitamina de morango. Tirando aí 700 dos 1000, nós temos 300. Logo, a Marina vai usar aí, né, usou, né, 300 ml para fazer a vitamina de morango, ok? Essa última aqui, ela exigiu um pouquinho mais das nossas continhas e dos nossos conhecimentos lá de fração de quantidade. Por isso que é bom a gente sempre ter um pouquinho de cada conhecimento, tá bom? Então agora a gente está aqui na página 72 com o nosso Agora Eu Sei, concluindo aí o nosso livro, onde nós aprendemos a reconhecer aí o metro, o M, né? Como a unidade fundamental para medir comprimentos, tá bom? E nós aprendemos também aí a relacionar aí as medidas de comprimentos, o quilômetro, o metro, centímetro e milímetro, uma em relação à outra, ok? Nós aprendemos também a reconhecer o quilograma como a unidade aí fundamental para medir massa. É a mais comum, né? É a mais usada. E nós aprendemos também aí a relacionar o quilograma, o grama e tonelada. Sempre lembrando das devidas correspondências, ok? E por último aqui, né, nós viemos reconhecer o litro aí como a unidade fundamental para medir capacidade e relacionar o litro e o mililitro, que no caso aí é o litro e o ml, ok? Lembrando das devidas correspondências. Concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou quilômetro, metro, centímetros e milímetros, trabalhando também tonelada, quilogramas, gramas, miligramas, litro e mililitro, tá bom? Agora eu vim falar mais uma vez aqui para vocês que nós temos os nossos plantões de aula aí nas quartas-feiras, tá bom? Lá de 1h30 até 15 horas. Nós temos bastante tempo aí para esclarecer alguma dúvida que surgiu aí no meio do caminho nesse bimestre ou até mesmo para nós interagirmos. Eu faço algumas perguntas, eu explico um conteúdo, dou um exemplo de uma questão, apresento lá para vocês um slide já de alguma aula que já foi feita para vocês e aí eu faço algumas perguntas e sempre tem sido muito legal a participação de vocês. E é isso, gente. Hoje é quinta-feira, amanhã é feriado, né? Curtam esse feriado, se prevenindo, seguros, tá bom? E bom final de semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje a gente vai revisar um pouquinho ainda sobre as preferências e esportes, tá bom? Preferências I like, I love, I don't like e os esportes que vocês já viram. Let's go! Aqui eu trouxe para vocês, galera, para vocês darem uma olhadinha no dancing, tênis, cycling, swimming, karate, soccer, voleibol, computer games e basquetebol, tá bom? Dei uma boa olhada. Agora vamos mais adiante. A question, do you like? E seguido da palavra em esporte. Resposta, yes I do, no I don't. A gente tem que revisar isso com vocês antes de passar o exercício. E as preferências, I like swimming, I love swimming, I don't like swimming. Eu gosto, eu amo e eu não gosto de natação. Agora eu vou explicar esse exercício para vocês, tá? Esse exercício aqui, galera, vocês vão colocar o cabeçalho de hoje, o nome da teacher, activity. Então tá dizendo, write sentences, use the pictures below. Como é que vocês vão escrever essas frases? Estão vendo que já tem o pronome I aqui no início dessas frases? Significa que já é o eu, né? Vocês irão reescrever começando pelo I maiúsculo, que é eu em inglês. Então, I. O que é que significa só um mais? Naquela expressão que eu acabei de revisar com vocês. O que é que significa quando tem um menos? Será que é like, love ou don't like? O que significa quando tem dois mais, dois sinalzinhos de mais? Então, vocês têm que colocar a expressão seguido do verbo aqui, no caso, o esporte, né? Não é verbo, desculpa, é o esporte ou atividade. Essa mocinha aqui, ela está dançando. Como que é dançar? Esses aqui estão jogando basquete. Já esse outro, ó, tá no game. Como que é isso em inglês? É só ABC, teacher? Não. Tem D, E e F, tá bom? Então vocês vão ter tudo isso de frase para fazer. Vão ter que voltar aqui nas expressões de preferência, nas respostas nem tanto, nas perguntas e respostas. Mas aqui é mais interessante, tá? Esses esportes e atividades aqui. Irão responder corretamente esse exercício, A, B, C, D, E, F, tá bom? Pausa direitinho em cada um deles, copia direitinho e volta aqui pra gente ver as respostas. Vamos lá, galera, ver como é que ficou? Então, olha só. A letra A tem um mais apenas. I like dancing. Eu gosto de dançar. B. I don't like basketball. C. I love computer games. D. I love soccer. E. I like cycling. E F. I don't like tennis. Se vocês fizeram respostas diferentes disso, vai precisar apagar e fazer corretamente, corrigir, tá bom? Se vocês ficaram com dúvidas, vocês sabem onde me procurar. Toda segunda-feira estou disponível para vocês, é só verificar o horário da turma de vocês, tá? Outra coisa, vou pedir para que vocês enviem, se não enviaram ainda, as atividades de vocês. Talvez não seja mais possível enviar pela plataforma, mas é possível você entregar aqui na escola ou mandar para o e-mail da Tiraci. Entre em contato com ela, veja a melhor forma para vocês poderem enviar esses trabalhinhos de vocês. Eu preciso fechar a nota de vocês, corrigir aquelas atividades avaliativas. Ok, galera? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula, então. Bye, bye!